Imagine-se explorando as ruínas do Egito Antigo, caminhando entre blocos de pedra gigantescos que desafiam qualquer lógica de construção. De repente, você nota algo estranho. Nas fissuras de uma pirâmide antiga, há marcas avermelhadas escorrendo pelas pedras, como se fosse sangue. Mas quando arqueólogos analisaram esse material, descobriram algo ainda mais perturbador. Não era sangue, era metal fundido. Metal derretido a temperaturas absurdas, selado dentro de blocos de calcário há mais de 4.000 anos. Como isso é possível? Por que os antigos egípcios derramaram metal líquido e incandescente dentro de suas construções mais sagradas? E o mais importante, o que eles estavam tentando manter preso lá dentro? Fica até o final e descubra a verdade. A verdade por trás dessa pirâmide sangrenta vai virar tudo o que você achava que sabia sobre o Egito Antigo de cabeça para baixo. Antes de desvendarmos esse mistério macabro, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui a gente mergulha a fundo nos segredos mais obscuros da história. Deixa um like se você não resiste a um bom mistério arqueológico, beleza? Então vamos lá, para uma história que não está nos livros. Não é sobre Cleópatra, nem sobre os faraós famosos. É sobre uma descoberta em 1992, em Dashur, ao sul do Cairo. Uma equipe de arqueólogos franceses e egípcios fazia escavações de rotina, investigando pirâmides menores, as satélites. Ninguém esperava encontrar algo revolucionário ali, afinal, a região já tinha sido explorada dezenas de vezes. Mas então eles encontraram uma pirâmide de porte médio, parcialmente enterrada na areia. Tinha sinais de construção da 12ª dinastia, por volta de 1850 a.C. O que chamou a atenção foi o estado anormal das pedras. Enquanto outras estruturas mostram erosão e rachaduras, essa pirâmide tinha algo diferente. Havia marcas verticais avermelhadas escorrendo pelas junções. Parecia que algo tinha vazado de dentro da estrutura. Inicialmente, acharam que fossem depósitos minerais ou óxido de ferro. Mas, ao raspar amostras para análise laboratorial, o resultado deixou todo mundo em choque. Aquilo não era ferrugem comum. Era uma liga metálica complexa de cobre e estanho, com traços de ouro, prata e até arsênio, bronze de alta qualidade. Bronze aquecido a mais de 1.200 graus Celsius, derramado em estado líquido que escorrera pelas fissuras internas da pirâmide. Agora, pensa comigo, por que alguém derramaria toneladas de metal precioso derretido dentro de uma pirâmide? Metal era um dos recursos mais valiosos do Egito Antigo, usado para ferramentas, armas, joias e objetos cerimoniais. Desperdiçar tanto bronze não fazia sentido econômico, a não ser que tivesse um propósito muito específico. A equipe decidiu penetrar na estrutura. Usando radar, mapearam o interior e descobriram câmeras nunca antes documentadas. Câmaras seladas, não com blocos tradicionais, mas com algo radical. As passagens estavam literalmente entupidas com metal fundido. Alguém derramou bronze derretido nos corredores, criando barreiras sólidas e impenetráveis. Isso impedia qualquer acesso. Levou quase 2 anos para abrirem caminho. Quando finalmente acessaram a câmara central, o que viram chocou todos. Não havia sarcófago, nem tesouro, nem múmias decoradas. Em vez disso, havia correntes. Correntes grossas de bronze, presas às paredes, ao teto, ao chão. Convergiam para o centro da câmara. Lá, havia uma espécie de gaiola feita inteiramente de barras de metal fundido. E dentro dela, restos humanos. Mas não eram restos humanos comuns. O corpo foi mumificado, sim, mas de uma forma completamente diferente de qualquer múmia egípcia documentada. Sem os tradicionais envoltórios de linho, sem amuletos protetores ou vasos canopos. O corpo coberto com uma resina preta. Todas as aberturas do corpo, boca, nariz, ouvidos, olhos, seladas,
com pequenos discos de ouro gravados. Quando os hieróglifos foram traduzidos, descobriram que não eram preces ou feitiços, eram maldições e advertências. Instruções para que aquele corpo jamais fosse perturbado ou removido. Um texto dizia: aquele que romper estes selos libertará o que não pode voltar. O que foi acorrentado deve permanecer acorrentado. O nome foi apagado, a alma foi negada. Que os deuses tenham misericórdia de quem desfizer este trabalho. Quem era essa pessoa? E o que ela fez de tão terrível para merecer não apenas a morte, mas um aprisionamento eterno tão elaborado? Para entender, precisamos falar sobre um lado sombrio da religião egípcia, raramente discutido. Sabemos que os egípcios eram obcecados com a vida após a morte, construindo pirâmides para a eternidade no reino de Osíris. Mas nem todo mundo merecia essa vida eterna. Pessoas perigosas eram completamente destruídas para não existirem no além. Isso era a segunda morte. A primeira física, a segunda espiritual. O nome da pessoa era apagado de todos os registros. Estátuas destruídas, túmulos profanados. Em casos extremos, o corpo tratado para impedir que o Ka e o Ba pudessem se reunir. Isso impossibilitava a ressurreição no Duat, o submundo egípcio. Os restos na pirâmide mostravam sinais da segunda morte. Mas havia algo ainda mais sinistro. Análises forenses revelaram que a pessoa não morreu naturalmente, nem foi executada. Marcas nos ossos sugerem que ela foi desmembrada ainda em vida e depois remontada e mumificada enquanto agonizava. As fraturas mostravam sinais de cura parcial. A vítima sobreviveu tempo suficiente para os ossos regenerarem antes da morte final. Quem faria algo tão brutal e por quê? A resposta estava em fragmentos de texto não apagados. Através de referências cruzadas, pesquisadores reconstruíram parte da história. A pessoa era um sacerdote de alto escalão. Alguém com acesso aos rituais secretos, aos conhecimentos proibidos. Ele tentou roubar a imortalidade dos deuses. Textos religiosos mencionam um ritual perdido que transformaria um mortal em algo além, sem julgamento de Osíris. Um ser eterno no mundo dos vivos, sem necessidade de comida, água ou respirar. Uma abominação que desafiaria a ordem cósmica. Esse sacerdote descobriu como fazer o ritual e conseguiu, pelo menos parcialmente. Foi descoberto antes de completar a transformação. Horrorizados com o que ele se tornou, nem morto nem vivo, nem humano nem divino, decidiram que ele não podia ser simplesmente morto. Como garantir que ele ficaria morto se já transcendia a mortalidade? A solução foi aquela pirâmide, aquela prisão elaborada. As correntes não eram só físicas, mas também espirituais. Cada elo consagrado para prender corpo, Ka e Ba. O metal fundido não impedia apenas a entrada física, era um selo mágico. Bronze era associado a Sete, o deus do caos. Sete, o único deus forte o suficiente para conter forças sobrenaturais. Derramando bronze, criaram uma prisão física e espiritual. Mas aqui está a parte que vai te arrepiar o corpo para análise no Cairo. Coisas estranhas começaram a acontecer. Equipamentos eletrônicos paravam de funcionar perto da múmia. Câmeras apresentavam defeitos inexplicáveis. Membros da equipe relatavam pesadelos vívidos, sempre o mesmo sonho. Em uma câmara escura, acorrentados, sentindo o metal quente derramando. Ouviam uma voz antiga sussurrando, que de alguma forma compreendiam. Vocês romperam os selos, libertaram o que não devia. Agora, o preço deve ser pago. 3 membros da equipe morreram em circunstâncias estranhas nos 2 anos seguintes. Sofreu um acidente de carro inexplicável, saindo da estrada em alta velocidade, como se fugisse de algo dentro do veículo.
Outro desenvolveu uma doença rara, seu corpo calcificando, os tecidos transformando-se em pedra. Os médicos não conseguiam explicar. O terceiro simplesmente desapareceu, visto pela última vez entrando em casa, mas nunca mais foi encontrado. No apartamento, tudo intacto, exceto, nas paredes do quarto, hieróglifos escritos com o que parecia ser sangue. As autoridades egípcias, alarmadas, tomaram uma decisão sem precedentes. A múmia foi devolvida à pirâmide e reselada. Sacerdotes coptas realizaram rituais antigos, reconsagraram as correntes, explodiram as entradas e cobriram tudo com concreto reforçado. Oficialmente instável e perigosa, mas documentos vazados sugerem que a razão era outra. Ninguém podia abrir a tumba novamente. Mas a história não termina aí. Se você pesquisar, descobrirá algo perturbador. Essa não foi a única pirâmide do tipo. Há pelo menos outras 4 estruturas com as mesmas características: metal fundido, correntes, corpos mutilados, todas da mesma dinastia. O que isso sugere? Que aquele sacerdote não estava sozinho. Houve outros tentando o mesmo ritual proibido. E os sacerdotes ortodoxos tiveram que construir múltiplas prisões para conter essas abominações. Mas aqui está a pergunta que ninguém quer fazer. E se eles não conseguiram capturar todos? E se alguns completaram o ritual? E se existem, até hoje, seres que viveram no Egito Antigo, que tentaram se tornar imortais e que conseguiram? Seres que não morrem, que não envelhecem, que observaram civilizações inteiras nascerem e caírem, e que ainda caminham entre nós, esperando? Existem relatos sussurrados entre arqueólogos, encontros estranhos em sítios, pessoas com conhecimento impossível falando hieróglifos antigos. Pessoas que, quando fotografadas, aparecem borradas, como interferência. Pessoas que desaparecem sem deixar rastros. Um relato perturbador vem de um guarda noturno do Museu Egípcio do Cairo em 2011, durante a Revolução. Na terceira noite, em sua ronda pelas galerias de múmias, ele ouviu um som de metal raspando em pedra. Ele seguiu o som até a galeria da 12ª dinastia. Lá, viu uma figura de pé diante de um dos sarcófagos. Uma figura alta, vestida com roupas que pareciam mudar, nem antigas nem modernas, como se a realidade não decidisse. Quando o guarda iluminou a figura, ela se virou. O rosto mudava constantemente, jovem, ancião, às vezes nem humano. Mas os olhos permaneciam constantes, poços negros onde a luz desaparecia, como se estivesse olhando para o vazio entre as estrelas. A figura disse algo em uma língua que o guarda entendeu. O tempo está próximo, os selos estão enfraquecendo. Em breve, nós voltaremos. E então, a figura simplesmente deixou de existir. Não correu, não sumiu em fumaça. Um momento estava lá, no outro, o espaço vazio. Câmeras de segurança daquela galeria apresentaram interferência total, apenas estática nos exatos minutos do encontro. Mas em outras câmeras do museu, algo perturbador, sombras se movendo independentemente, sem fonte de luz. Paramos diante de artefatos da 12ª dinastia, relacionados a rituais funerários. Qual o interesse delas? Voltando à nossa pirâmide original, que sangrou o metal, ela ainda está lá, em Dashur, enterrada sob concreto e areia. Oficialmente inacessível, esquecida. Mas beduínos contam histórias de noites em que a areia ao redor fica estranhamente quente. Noites em que se pode ouvir um som metálico, rítmico, vindo de debaixo do solo, como se algo estivesse batendo nas correntes, esperando. E o mais assustador, sensores sísmicos detectaram vibrações anômalas, pulsos regulares vindo daquela localização, como se algo preso lá embaixo tivesse desenvolvido uma rotina, marcando o tempo, contando, esperando. Os egípcios não faziam nada por acaso.
Cada ritual, cada símbolo tinha um propósito baseado em milênios de conhecimento. Se eles prenderam alguém com correntes consagradas e metal fundido, construindo uma pirâmide inteira para isso, é porque sabiam algo que nós não sabemos. Sabiam que a morte, como a entendemos, não seria suficiente para conter o que aquela pessoa tinha se tornado. E se os selos realmente estão enfraquecendo? Se o metal está corroendo depois de 4.000 anos? Se aquelas vibrações sísmicas são sinais de que algo está acordando, preparando-se para romper as correntes? O que acontece quando algo que deveria permanecer morto, preso entre a vida e a morte por milênios, finalmente se liberta? Será um faraó vingativo? Ou algo muito pior, algo que a própria morte rejeitou, que não pertence a mundo algum? Registros antigos mencionam uma profecia sobre o tempo em que os selos de bronze serão rompidos, e sobre aqueles que foram negados caminharem novamente entre os vivos. Será o sinal de uma era de caos? Onde as fronteiras entre vida e morte se dissolvem e as leis da natureza que conhecemos deixarão de funcionar? Soa como fantasia? Ou talvez os egípcios antigos entendessem coisas sobre a realidade que nós, com nossa tecnologia, ainda não redescobrimos? Tantas culturas antigas, separadas por oceanos, tinham rituais elaborados para manter certos mortos presos: chineses, romanos, celtas. Coincidência? Ou todas descobriram a mesma verdade terrível, que alguns mortos não ficam mortos, a menos que se tomem medidas extremas? A pirâmide que sangrou metal quente é só um exemplo, talvez o mais documentado, mas não é único. A maioria dessas estruturas ainda está lá fora, enterrada na areia, esperando para ser descoberta. Ou, mais assustador, esperando para ser aberta de dentro para fora. Então, da próxima vez que ver documentários bonitos sobre o Egito Antigo, lembre-se, existe um lado da história que nunca é contado. Um lado onde a morte não era o fim, mas apenas o começo de algo muito, muito pior. Onde sacerdotes trabalhavam não para preservar a vida eterna, mas para impedir que ela acontecesse. Onde o terror vinha dos que se recusavam a morrer. E se você acha que isso é história antiga sem relevância para o mundo moderno, considere isto. O concreto usado para selar a pirâmide em Dashur tem vida útil de 100 anos. Foi despejado em 1994. Faça as contas. Estamos nos aproximando do momento em que esses selos modernos começarão a falhar. Quando isso acontecer, resta saber se aquilo que está preso lá dentro ainda tem força para se libertar. Ou pior, se já não conseguiu. Se você curtiu essa investigação nos aspectos mais sombrios da história, se inscreve no canal, deixa o like maroto e ativa o sininho. Conta-nos nos comentários, você acredita que pode existir algo sobrenatural preso nessas pirâmides antigas? Ou acha que tem uma explicação racional para tudo isso? E se conhece outras histórias bizarras, compartilha com a gente. Quem sabe seu comentário não vira nosso próximo vídeo. Um abraço e até a próxima investigação nos mistérios que o mundo quer manter enterrados.